Para quem acompanhou a política brasileira nos últimos anos, nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, nenhum dos relatos que estão chegando da equipe de transição do governo Lula nos surpreende. A gente já ouviu Janones falando sobre como a SECOM foi usada para a campanha do Bolsonaro, para a criação do gabinete do ódio. A gente tem ouvido vários relatos. E ontem surgiu um relato do Geraldo Alckmin, que é vice-presidente e que também está coordenando agora a equipe de transição. Eu quero ler para vocês aqui qual foi o relato feito por ele, mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante, primeiro para ajudar no engajamento aqui do canal e também para você ser notificado de vídeos novos. E só lembrando que nesse momento está acontecendo um clube do livro filosófico comigo, no qual todos os meses a gente se reúne 2 vezes por mês para poder debater obras de filosofia ou de literatura com conteúdo filosófico. Esse mês estamos lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então participe, link aqui na descrição. Eu vou ler para vocês aqui o que diz o Alckmin e depois vamos analisar algumas coisas relacionadas a esse tema. Diz o seguinte aqui, no dia 14 desse mês, Geraldo Alckmin: desde que entrei na vida pública, nunca vi nada parecido. A impressão que se tem é de que não havia gestão e tudo era decidido aleatoriamente. Há documentos desaparecidos, apagões de dados e rombos financeiros inexplicáveis. Corrupção? Nem isso dá para saber, porque simplesmente não existe registro de nada. Os dados dão a entender que o governo Bolsonaro aconteceu na Idade da Pedra, em que não havia palavra ou números. Há sistemas governamentais que não são abastecidos desde 2020 e ninguém tem explicação. Não temos como saber o que precisa ser feito com base nos indicadores porque eles não existem. A política pública precisa ser criada do zero e possivelmente haverá muitos erros por conta da falta de dados. O desempenho do governo Bolsonaro foi tão ruim que qualquer trabalho mais ou menos será melhor. Não é difícil superá-lo. Como eu falei, isso não surpreende ninguém, porque quem acompanha esses 4 anos viu isso. A gente viu, por exemplo, a gestão da pandemia, que foi catastrófica, foi algo abominável, e não há comparação em nenhum outro país no mundo. O Brasil, proporcionalmente, tem um dos maiores índices de mortes de pessoas em relação aos outros países. A gente viu a gestão do Pazuello, como ministro da Saúde, que foi também desastrosa, alguém que seria o especialista em logística e que simplesmente abandonou os amazonenses para a morte, faltando oxigênio e testando uma plataforma, o Tratikov, não sei se vocês recordam disso, que recomendava remédios sem eficácia para todas as pessoas, até para bebês. Então a gente viu isso no Ministério da Saúde, compra de vacinas superfaturadas, ou que avançaram em negociações com o governo com trambiqueiros, com golpistas. A gente viu isso, A CPI da Covid nos revelou também coisas surpreendentes nesse sentido. O tipo de bagunça, o tipo de zona que acontecia no Ministério da Saúde. O Ministério da Educação também foi a mesma coisa, O governo Bolsonaro loteou inúmeros olavistas para o MEC. Você tinha terraplanista encabeçando a Funarte, por exemplo. A gente viu algo parecido quando o secretário da Cultura do governo Bolsonaro, o Alvim, faz um vídeo institucional para anunciar um prêmio cultural e aí ele usa uma estética e um discurso nazista. Lembre-se disso. Um discurso inspirado num discurso do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. A gente viu isso em relação a vários outros campos. Na diplomacia, por exemplo, Relatos que nos chegavam de fontes internas do Itamaraty nos diziam isso, que o caos estava instaurado e que ninguém sabia de nada. Então, esse tipo de depoimento do Alckmin só confirma, na verdade, aquilo que a gente já estava observando e que já recebia de fontes dentro do governo. Pessoas que estavam surpresas, estarrecidas, horrorizadas com o grau de bagunça do governo Bolsonaro. E quando eu li isso ontem, rapidamente isso me remeteu, é claro, a gente tem aqui que traçar os paralelos, obviamente, me remeteu ao regime nazista. Porque há um certo mito em torno do nazismo de que era um governo, de que era um regime altamente eficaz, altamente operacional. E de fato eles conseguiram algumas proezas, entre aspas, aqui em termos de destruição. O Holocausto foi um caso, O Holocausto foi um projeto empreendido pelos nazistas de extermínio em massa, em escala industrial, de judeus, ciganos, homossexuais, oposição política, à esquerda alemã. Eles conseguiram isso e de fato organizaram todo um esquema de genocídio, de extermínio de pessoas. Mas o que a gente sabe sobre o governo nazista é que, de fato, ele era bastante parecido com o governo Bolsonaro em termos de caos. Tudo estava concentrado ou girava em torno do Hitler e de uma cúpula bastante restrita de seguidores leais do Hitler. E era tudo meio que no improviso, era tudo meio que
a bel prazer do governante, do ditador nesse caso, né? Então, embora a burocracia estatal alemã houvesse funcionado de certo modo, ainda assim as decisões eram bastante caóticas. A gente mencionou isso durante o governo Bolsonaro, como havia muita decisão de improviso, como eles não tinham noção do que estavam fazendo. E realmente isso aqui vem contrariar também uma outra noção, não sei se vocês já ouviram falar disso anteriormente, de que a direita era melhor para governar porque prezava pela eficácia, enquanto que a esquerda era melhor como oposição porque era crítica, portanto, era capaz de fiscalizar melhor as decisões dos governantes. Então haveria uma distinção aqui básica de modos de gestão. De um lado, a performance da direita, de outro lado, a crítica da esquerda. Isso aí foi reforçado ao longo dos anos no Brasil com o tal do governante gestor, né, o administrador, ou seja, empresários, pessoas da iniciativa privada que vão para a política e se mostrariam, talvez, né, possivelmente, como grandes gestores, como grandes administradores públicos, pessoas capazes de avançar obras públicas, de organizar as contas de uma cidade, de um estado ou do país, que pregam essa visão de importar práticas da iniciativa privada para a gestão pública. Só que o governo Bolsonaro, como governo de direita, inclusive, né, se fiando ou se respaldando no Paulo Guedes, vem para contrariar essa ideia, que é equivocada na verdade, né? Vem para contrariar essa ideia de que a direita teria algum tipo de visão estratégica de gestão e de organização das contas públicas. Porque, pelo contrário, o que eles fizeram foi um desmonte de instituições, né? Basta recordar o caso do INPE. Quando o presidente do INPE, o Galvão, foi demitido porque ele estava mostrando dados de desmatamento que contrariavam a narrativa oficial do governo Bolsonaro e que, de certo modo, humilhavam o Brasil no cenário internacional, ao revelar que, de fato, havia aumentado consideravelmente os desmatamentos no Brasil. Uma frase que a gente ouviu muito também durante a campanha eleitoral do Lula ou mesmo da esquerda brasileira é que não havia corrupção no governo Bolsonaro porque simplesmente ele havia desmontado as estruturas de combate à corrupção. E esse é outro fato, porque assim, você tem lá uma família Bolsonaro, né, que está atolada em escândalos ou microescândalos de corrupção, como a rachadinha do Flávio Bolsonaro, e que o que eles fizeram foi justamente isso, foi tentar sistematicamente desmantelar qualquer tipo de sistema de combate à corrupção. Então, quando o Alckmin se pergunta aqui se houve corrupção no governo Bolsonaro ou não, e que é impossível saber disso porque não há dados mais para poder computar, calcular, analisar o que aconteceu, tem a ver com isso. Foi um governo de desmonte de instituições, de freios da democracia. Todo o esforço do Bolsonaro ao longo desses anos foi esse, de confrontar os freios que evitavam a corrosão democrática e institucional. É claro que o brasileiro hoje não espera que o próximo governante, o próximo governo, seja do PT ou seja governos futuros, seja um pouquinho melhor que o do Bolsonaro, porque isso aí é muito pouco. Mas também não dá para negar que haverá inúmeros desafios ao tentar ocupar essa terra arrasada deixada pelo bolsonarismo. Possivelmente, para poder corrigir o curso e consertar esses 4 anos de destruição, serão necessários muitos outros anos de restauração, muito mais do que uma gestão do Lula. E isso não foi diferente após o legado da Alemanha nazista. O trabalho de reconstrução da Alemanha demorou décadas depois do nazismo. É claro que a gente fala de outro contexto aqui, de guerra, de devastação total de um país, totalmente arrasado de fato nesse sentido, né? Não apenas em termos institucionais, mas em termos estruturais, né, de infraestrutura, o país devastado, mas realmente o estrago deixado por governantes com esse perfil autoritário, caótico, é esse, não tem como negar. Por mais que não surpreenda esse tipo de relato do Alckmin, não deixe de ser assustador, que sirva de alerta também para o eleitor no futuro, saber em quem você está votando e analisar o modo não apenas como essa pessoa propõe a sua visão de realidade, mas como também é o seu histórico, né? Como gestor, como administrador, como governante, como político. Então, nesse sentido, aí cabe um pouquinho o esforço, né, do eleitor de fazer a lição de casa e saber em quem está votando. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse relato feito pelo Alckmin. Se surpreende você ou não? O que você pensa sobre isso aqui? Se é um exagero do Alckmin, né, dizer que tudo foi desmantelado? Eu acho que não, porque a gente realmente viu isso em tempo real, na verdade. A gente foi acompanhando dia após dia aqui o que estava acontecendo. Então não surpreende nem um pouco. A mim pelo menos, não surpreende. Mas o que você pensa sobre isso aí? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador por uma força, participe do Clube do Livro Filosófico e me diga também quanto tempo você acha que será necessário para restaurar o que foi destruído pelo Bolsonaro. Diga no comentário aqui embaixo. A gente se vê por aí e até mais. Tchau!